época era muito comum os hebreus ter 2 a 3 nomes: o nome grego, o nome judeus e o nome romano. Quem foi Mateus nas Escrituras? A luz da Bíblia fala que Mateus era um coletor de imposto. Ora, Mateus sendo um judeu e trabalhando para o império estrangeiro, ora, Mateus se torna traidor da sua pátria, ou traidor da sua nação. Qualquer judeu que se tornasse um coletor de imposto, ele ia agora oprimir a sua própria nação, ou seu próprio povo. E nos conta agora, à luz da Bíblia Sagrada, que quando Mateus estava na alfândega era uma coletaria aonde ficava Mateus, e todo que ia embarcar entre a rua Damasco a Cafarnaum tinha que pagar imposto no território de Herodes Antipas. E nos conta a tradição que na alfândega havia cerca de 220 cobradores de imposto, era 110 do lado e 110 do outro, e lá estava Jesus na fila, como veio cumprir toda a lei. Nos conta as Escrituras que Jesus também estava na fila para pagar o imposto. Ora, o que me chama a atenção aqui esta noite, enquanto mais a fila corria, Jesus se aproximava de Mateus. Lá estava Mateus, acima do Império Romano. Mateus era um homem de influência social, era um homem que tinha uma má reputação na sua pátria por ser um cobrador de imposto, porque naquela época um judeu mal teria conversa com um coletor de imposto. Isso nos dá a entender que Mateus era rejeitado, aleluia, pelos judeus. Jamais você ia ver um judeu conversando com um coletor de imposto, mas não sabia Mateus que Jesus ia marcar o encontro com ele. Ora, tem pessoas que estão aqui esta noite, mas Jesus está indo lá marcar um grande encontro. Tem pessoas que estão aqui esta noite, nesta reunião, e pensa que a tua situação, que a tua história vai ficar como está, aleluia. Mas o Deus que você serve, o Deus que está aqui esta noite, Ele está falando: minha filha, a fila da alfândega está correndo, sinal que eu estou me aproximando de marcar encontro com alguém. Aleluia. Talvez na tua casa, na tua família, na tua parentela, tem muitos Mateus que estão na mão de César. Ora, César, no texto bíblico, pode representar Satanás, homem que estava escravizando Mateus no império. Aleluia, glória a Deus. E nos conta a luz da Bíblia que quanto mais a fila da alfândega corria, Jesus de Nazareno se aproximava de Mateus. Esta noite Jesus está indo lá, onde você não pode ir. Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai transformar, e você vai louvar o que Deus vai fazer lá na tua casa. É tão somente alguém já se levantou e cochichou no teu ouvido e falou que não tem mais jeito, mas eu conheço um Deus na Bíblia que dá jeito naquilo que não tem jeito. Então levante a mão para cima, faz barulho, porque esta noite Deus está dando jeito naquilo que não tem jeito. Ele não vai na natureza. Aleluia. Ele não vai naquela natureza. Glória a Deus. Esta noite Deus está trabalhando. Aleluia. Talvez você não está vendo nada, mas a mão de Deus está estendida, como disse o profeta messiânico. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido tampado para que não possa ouvir. E esta noite Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu a tua petição, aquilo que você pediu a Ele. O tempo está próximo, o tempo está chegando. Você vai louvar o que Deus fará na tua vida.
lei. E como Jesus veio cumprir toda a lei, ele estava na fila para pagar o imposto. O que me chama a atenção é que de vez em quando Mateus olhava da sua banca e dizia: quem é aquele homem que está na fila? Aquele homem não é um homem comum, ele brilha mais que os outros homens. E quanto mais a fila corria, Jesus chegava mais pertinho de Mateus. Talvez você não aguenta mais tanta humilhação, tantas coisas aconteceram, e você pensa que a tua história vai terminar como está, você chorando, você triste, cabisbaixo. Mas Deus, que está aqui, trouxe você esta noite para dizer que Ele vai mudar a história, e a tua sentença não será mais a mesma. Aleluia, aleluia. A fila da alfândega está correndo, aleluia. O que me chama a atenção é que tem 220 homens, e Jesus, ele olhou para Mateus e disse: Mateus, segue-me, Senhor. E dali para frente, Mateus, deixando o seu bom salário, deixando o Império Romano, deixando Herodes Antipas, deixando César, o seu chefe, e tomando outro partido para o cristianismo. E eu quero profetizar aqui esta noite, como ministro do Evangelho. Olha, quando Jesus salvou a Mateus, César começou a observar, aleluia, que quando Jesus apareceu, ele estava salvando os melhores funcionários de coletor de imposto. Olha, César aí vai ter muito prejuízo, porque você e toda a tua casa vai servir a Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu e a tua casa vai servir ao Senhor Jesus. Aleluia. A presença do Senhor está em nosso meio esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Mateus estava na alfândega em Cafarnaum, cobrando imposto, enquanto Jesus não aparece. Porque depois que Jesus entra em cena, ele muda a história do homem, ele dá respeito ao homem, ele dá nova vida ao homem, ele muda o caráter do homem. E esta noite eu quero profetizar que Jesus vai ter encontro com aquele Mateus que está rebelde lá na tua casa. Ele vai trazer, porque a fila da alfândega está correndo e Jesus está se aproximando daquele homem lá na tua casa. O seu nome se chamava Mateus. Será porque o seu pai Alfeu botou o nome de Mateus, a origem, por nome de Levi. Jacó tinha um filho, e o seu terceiro filho, o seu nome se chamava Levi. Talvez Alfeu, os estudiosos não se relata que Alfeu era da linhagem sacerdotal. Se ele era da linhagem sacerdotal, isso indica que ele conhecia a cultura e a lei do Antigo Testamento. Por isso ele botou o nome de Levi, porque é o nome do terceiro filho de Jacó. E quando agora Jesus salvou a Mateus, mais na frente salvou Zaqueu, César agora ficou de cara feia, porque Jesus estava salvando os seus maiores funcionários do Império Romano. Você está aqui na reunião, está no santuário, mas a tua família está na mão de César. Estão escravizados, sem força para sair, estão cativos. Mas nesta noite de sexta-feira, Deus, ele vai fazer a obra da soteriologia, salvação, libertação
estar correndo. Sinal que Jesus está marcando encontro com alguém. Aleluia. E quando ele salvou a Mateus, Mateus, vem como Zaqueu, conduziu a Jesus até a sua casa e nos conta a luz da história que naquele dia havia cerca de 70 homens na casa de Mateus, influentes, homens de nome. E lá estavam os fariseus. Os fariseus é aqueles crentes que nunca vai entender o mistério de Deus na tua vida. E mistério, segundo o dicionário Aurélio, é aquilo que o homem é incapaz de entender. O que Deus fará na tua vida será tão grande que alguém vai querer entender, mas é mistério. Ele não entende mistério. Aleluia. Vai ser mistério na tua vida. O que foi isso, irmão? Foi mistério de Deus. Aleluia. Mateus estava no patamar mais alto do império, mas Jesus chamou para escrever a sua genealogia. Mateus estava na alfândega em Cafarnaum, mas Deus chamou para a Galileia. Mateus estava entre 220 homens. Jesus colocou no meio de grande multidão. E eu quero profetizar que esta noite Jesus fará uma coisa nova na tua vida. Se prepara, porque não vai ficar como está. Eu quero contar uma história em rápidos minutos. Na América dos Estados Unidos, o homem pregava e destacava o Evangelho do Reino de Cristo. Chegando ali Mateus, vendo aquele jovem que ministrava o Evangelho, aquele ateu disse: esse Deus que você clama, esse Deus não existe, porque se ele existisse, não teria tanta violência. E o jovem que pregava na América olhou para o ateu e disse: o meu Deus não existe. E o ateu respondeu: e por que tanta violência? Naquela mesma hora, aquele ateu disse: vamos fazer um pacto. Segundo a história de Orlando Boys, seminarista, o relógio daquele homem ateu era marítimo, era um relógio estrangeiro. Se você disser a hora do meu relógio, eu digo que o teu Deus existe. Se você não acertar, eu renego que teu Deus existe. Então disse aquele mendigo: o pacto está feito. Na mesma hora, aquele mendigo crente pegou o relógio daquele homem rico, Mateus, e disse: quando eu olho para o número 1, entre Deus e o homem, eu lembro que há um só Deus e um só mediador. Quando eu olho para o 2, há 2 testamentos, velho e novo. Quando eu olho para o 3, 3 é o número das 3 pessoas que acompanham a Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu olho para o número 4, 4 é o número dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu olho para o número 6, com 6 dias o Senhor fez a terra, e no 7º o Senhor descansou. Quando eu olho para o número 7, Deus não perdoa 7 vezes, mas 70 vezes 7, dá 490 vezes Ele perdoa os vossos pecados. Quando eu olho para o número 8, 8 era o número das patriarcas, dos filhos de Jessé. Quando eu olho para o número 9, na hora nona, essa igreja Batista de Deus, ela desce em oração. Quando eu olho para o número 10, eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Quando eu olho para o número 11, depois da morte de Judas Iscariote, só ficou 11 discípulos. Quando eu olho para o número